Então, o princípio da eficiência nasce para tentar evitar que certas condutas administrativas levem para todo sempre. Boa, Aline. Precisa ser avaliada a necessidade do ato. Vamos lá. Quando a gente fala em ato administrativo, a gente sempre vai ter uma finalidade. E normalmente a mesma. Finalidade precípua do ato administrativo é o interesse público. Isso vai ser aferido sim, tá? Se já não tiver o interesse público, você nem continua o processo administrativo para concretizar. Legal? Então vai ter a aferição do interesse público, e é isso que eu fazia lá no controle interno, inclusive. Eu verificava se tinha interesse público, se era um ato econômico, se foi feita a cotação exata, se tem os requisitos que a lei manda. Olha só. E tudo dentro da lei vigente. Então, dentro da administração pública, existe um processo que passa por diversos setores para averiguar a legalidade, averiguar a economicidade, averiguar cumprimento de algum item necessário, verificar preço. Legal? Esse processo, a gente vai falar um pouco sobre ele, se chama licitação. Ou a dispensa, que pode também ter um requisito mínimo, mas a licitação é a regra para a contratação de itens. Legal? Muito bem. Então, pessoal, princípio da legalidade. Princípio da impessoalidade. O que seria? Bem rapidamente, princípio da impessoalidade nos diz que todo ato público que deve atingir uma finalidade pública, por óbvio, não pode beneficiar individualmente alguém. O ato público ele nunca vai poder ser praticado com interesse particular, com interesse individual. Existe um caso contado em Nova Friburgo, por exemplo, de uma briga entre dois prefeitos. E aí um prefeito, quando era eleito, morava num lugar que mandava fechar a rua, para a rua dele não passar carro, ele não gostava do barulho do carro. O outro prefeito, quando assumia, abria a rua de novo. Isso é um ato puramente particular. Você não está beneficiando, você não tem uma justificativa de benefício ou prejuízo para a população. Quando o ato não tem uma finalidade do interesse público, ele se torna um ato particular, um ato pessoal. Sendo um ato pessoal, ele vai de encontro a um princípio administrativo. E ele pode ser nulo ou anulável por causa disso. Olha só. Então, se eu tenho um ato que fere a legalidade ou que fere a impessoalidade, eu posso anular esse ato. Diversos meios. Legal? Então, o princípio administrativo ele deve ser seguido em todos os atos. Muito bem. Moralidade. O que trabalha a moralidade? Moralidade tem um critério de boa-fé, de probidade. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, e é importante a gente conhecer essa palavra porque existe uma lei de improbidade. A lei tenta punir os atos que não são probos. Probo é assim, ó. Escreve dessa forma. Probo. Probo é o ato honesto. Probo é o ato regido pela boa-fé, pela vontade adequada no interesse público. Isso é um ato probo, é um ato correto, não só do ponto de vista da lei, mas do ponto de vista da justiça, da boa-fé, da moralidade. Legal? Olha só como é que as coisas vão se casando. Vocês sabiam que um presidente da República pode nomear um parente para o cargo de primeiro escalão da presidência? O que é um cargo de primeiro escalão? É um cargo de ministro, que é um agente político. Para o agente político, não tem a questão da vedação por nepotismo. Ele poderia nomear. Existiu até o momento em que um presidente iria colocar o filho dele como ministro. A lei não veda, o nepotismo não atinge o agente político. Mas, será que é moral? Será que 200 milhões de habitantes não tem um que seja mais competente ou tão competente quanto? E você tira sua família dessa linha esquisita de nomeação na administração pública? A moralidade é um pouco diferente da análise da legalidade. A análise da legalidade é vínculo
Existe a lei vedando, você casa as coisas, você não precisa estar olhando para aquilo. Você pega na administração, você pega em fatos, você pega em documentos. A moralidade não. A moralidade é um pouco mais intrínseco. Você vai analisar a boa-fé, você vai analisar o interesse da pessoa naquela nomeação. A moralidade veda que o administrador, o gestor público, tenha interesses escusos na nomeação, mesmo que às vezes a lei não perceba esse interesse escuso. Legal? É algo mais intrínseco ao ato. Legal, Tainá, vou repetir aqui para você. Tainá pediu para repetir o princípio da impessoalidade. É isso, Evelyn. Em regra, o ato público não tem um interesse privado, tá? O ato público tem um interesse coletivo. Essa é a impessoalidade. Então vamos lá. Rapidamente aqui, impessoalidade. Impessoalidade exige que todo ato público atinja um interesse abrangente, coletivo, impessoal. Como assim impessoal? Você não pode praticar um ato para prejudicar ou beneficiar um indivíduo. Legal? O ato impessoal é aquele ato genérico, abstrato, que pode prejudicar um ou outro, mas indefinidamente, não especificamente aquele indivíduo. Legal? Isso é impessoalidade. Moralidade, falamos. Publicidade. Publicidade é a... Moralidade aqui. Oi? Moralidade. Legal, moralidade, pessoal. Mais uma vez. O que é a moralidade? Moralidade a gente vai analisar o ato intrinsecamente, não o ato formal, a portaria tal, tal, tal. Não vamos analisar o ato formal, o documento. A gente vai analisar os motivos por trás daquela nomeação. Será que aqueles motivos são justos? São probos? Foram feitos com boa fé? Será que ele tem algum interesse escuso? Ele nomeou a empregada doméstica dele para ajudante de cozinha, auxiliar do seu escritório, para um cargo em comissão na prefeitura, para que ele não precise pagar direitos trabalhistas na casa dele, mas a nomeação dela é legal, ela tem os requisitos para a nomeação de um assessor, legalmente ela pode ser nomeada. Vamos imaginar um caso concreto para a gente fechar esse conceito de moralidade. Imagine um determinado prefeito que tenha na sua casa um jardineiro. E aí ele paga para o jardineiro, mensalmente, R$1.000. Legal. Tá pagando lá, o cara foi eleito prefeito, e aí o que ele faz? Ó, eu não vou tirar do meu bolso esses R$1.000, não. Jardineiro, eu vou te nomear num cargo na prefeitura, para você vai receber R$2.000 na prefeitura. Só que esses R$1.000, você continua fazendo trabalho aqui para mim. E aí você vai ganhar R$1.000 de bônus, aí você vai ter que ir na prefeitura de vez em quando, fazer os negócios lá. Mas aí, esses R$1.000 você já toma aí da prefeitura, mas continua cortando a grama para mim. A nomeação desse jardineiro, a princípio é legal. Ele cumpre os requisitos, ele tem idade, ele tem os requisitos que o cargo exige. A princípio não tem nenhum erro na legalidade. Só que na moralidade, tá errado. Por quê? Porque ele nomeou para fins escusos, para fins não impessoais. Fere impessoalidade também. Ele está se valendo num ato administrativo para benefício próprio, particular. Legal? É isso, Elton. Isso é legal, tá? Com base no que eu estou falando para vocês, vale a pena anotar palavras-chave. Por exemplo, na moralidade, qual é a palavra-chave que vocês podem perceber numa questão? Probidade, boa-fé. Legal? Então, nomear um parente, pessoal, nomear um parente vai ferir a moralidade sem dúvida alguma. Por quê? Porque você não está pensando no coletivo. Você está pensando no interesse escuso, beneficiar uma pessoa, da sua família. Legal? É um interesse escuso, é um interesse não regido pelo interesse coletivo, mas sim pelo interesse próprio, particular. Publicidade. Publicidade é um princípio geral, cuja regra é todo ato administrativo será público. O que é ser público? Será de acesso a todos.
Pode não ser imediatamente, pode ter um prazo para você acessar. Esse princípio da publicidade é interessante. Caiu uma questão do IBAD esse ano de 2023 em algum concurso. Eu não lembro qual, porque eu analisei algumas provas, mas em 2003 o IBAD já cobrou o princípio da publicidade com relação à publicidade dos salários dos servidores. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acessar todo site público, todo site de prefeitura, Câmara, Governo do Estado, Secretaria, Fundação, tudo, todos esses sites têm acesso aos salários, aos vencimentos, às remunerações dos servidores. Isso foi uma briga em determinada época que se concretizou o princípio da publicidade. Que a gente falava que era um excesso, você não poderia fazer isso. Mas o que foi definido é: até o salário do servidor é público. Quanto mais os atos praticados por esse servidor enquanto servidor público. Então, leis, portarias, atos administrativos, sentenças judiciais, todos esses atos devem ser públicos. Tem exceção? Tem exceção. A Lei de Acesso à Informação, por exemplo, conhecida como LAI, traz 3 possibilidades de exceção. Atos reservados, secretos, ultrasecretos. A gente falou isso na última aula, na legislação. Você pode reservar um ato para ter um sigilo de 5 anos, para ter um sigilo de 25 anos, por exemplo. É possível. Mas, olha só que curioso, como é que o direito administrativo ele sempre volta para a mesma finalidade. Você pode decretar o sigilo, mas até a decretação do sigilo tem que estar baseada no interesse público. Olha que fantástico. Por quê? Imaginem que o Brasil vai comprar um armamento, sei lá, avião de guerra, vai comprar caça. Ninguém precisa saber, os outros países não vão precisar saber. Imagina o cara lá na Alemanha acessando o portal de transparência no Brasil, sabendo quanto tem de arma, munição, quanto comprou, quanto pagou. Não precisa saber. Interesse de segurança pública. Legal? É regido por interesse coletivo a segurança pública. Então você vai comprar, vai saber até quanto gastou no portal da transparência, quanto que é a verba da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia. Mas você não precisa saber quanto de munição, qual munição comprou. Pode estar regido pelo interesse maior que a segurança pública. Legal? E aí você pode decretar um sigilo. Mas a regra é a publicidade. Tem umas outras questões interessantes na publicidade, tá? Mas a base é essa. Vamos lá. Eficiência, para a gente finalizar aqui os princípios, pessoal. Eficiência não é um princípio natural da Constituição, ela não nasceu em 88 junto com a Constituição, igual os outros. Eficiência foi inserida na década final da 94, entre 94 e 98, emenda constitucional 19, se eu não me engano, porque depois da Constituição observaram que a administração brasileira era muito lenta, burocrática, muito travada. E é claro, tanta legislação segundo. Então, vamos melhorar isso. Como que a gente melhora? Vamos fazer uma reforma no Poder Judiciário, vamos fazer uma reforma na administração pública e vamos criar um princípio que vai reger os atos administrativos, que é um princípio que fundamenta o custo-benefício. Você não pode demorar tanto com o processo. Você tem que dar eficiência nos atos administrativos, você tem que dar celeridade, mas não é celeridade também qualquer uma. Você tem que estabelecer uma regra do jogo. E essa regra do jogo não pode demorar tanto a acontecer. Um jogo não dura para sempre. Nenhum cidadão espera para sempre um ato administrativo acontecer. Existe uma necessidade de cumprimento de alguns prazos mínimos, alguns prazos máximos e prazos adequados, sobretudo. Isso em qualquer ato administrativo. Então, se você tem um processo de aposentadoria, por exemplo, se você tem um requerimento na administração pública, ela não pode segurar esse requerimento para todo sempre. Existem prazos hoje a serem cumpridos. Ah, mas e se não tiver prazo? Se você não tiver prazo escrito na lei que deve ser cumprido, você pode alegar que pelo princípio da eficiência tem um prazo razoável para cumprir. 1 ano, 2 anos, 3 anos, legal? Com base na prática da administração. Então, o princípio da eficiência nasce para tentar evitar que certas condutas administrativas levem para todo sempre. Legal? Muito bem, aqui estão os 5 princípios administrativos. Daiane, aula presencial em Rio das Ostras ou só online? Anselmo, ainda não, né?
Só online. Só... Ainda não, Daiane. Ou a gente vai de excelência para o Brasil inteiro. O online possibilita isso, você ter acesso a essa equipe que o CPM tem aqui, né? Que é bem interessante e difícil achar aí no mercado uma equipe igual. Online é a mesma qualidade, Daiane. E se quiser visitar a gente aqui em Friburgo, a gente está à disposição também. Vamos lá. Com base nesses 5 princípios, pessoal, vamos voltar na questão. Já fizemos a leitura dessa primeira questão. A questão trata da nomeação de parente mediante ajuste de designação recíproca. Olha só que fantástico, né? O que é isso? Isso também funciona com tal nepotismo cruzado. Presidente da Câmara tem um filho e o prefeito tem uma filha. Ele sabe, pô, o nepotismo impede que eu nomeie minha filha aqui na prefeitura. Aí o presidente da Câmara pensa assim, o nepotismo impede que eu nomeie meu filho aqui na Câmara. O que eu vou fazer? Vou combinar com o prefeito de nomear meu filho na prefeitura, eu vou nomear a filha dele aqui na Câmara. O que é isso? É o famoso nepotismo cruzado. Também é vedado pela administração. Por quê? Fere, sem dúvida, algum dos princípios aqui. E aí, o que eu vou perguntar a vocês? Qual o princípio que fere? Qual é a alternativa correta? Vamos lá, o que vocês já acham aí? Me ajudem no chat. Coloquem a resposta para eu ver se vocês estão conseguindo entender aquilo que a gente falou aqui agora. O que vocês acham? Qual a alternativa correta? Pessoal, mais importante, tá? Mais importante até que saber o conteúdo, é saber ler a questão. Leiam com calma as alternativas, porque o que eu percebi das provas do IBAD é que eles adoram confundir palavras. Às vezes vão soltar uma palavra na ementa que vai repetir na resposta, só para confundir. Mas não tem nada disso. Legal? Legal, a maioria está aí no A. A maioria está no A. Alguns no D. E aí eu vou falar por que não é o D, tá? Princípio da supremacia do interesse público, pessoal, é o que justifica o ato, justifica o ato administrativo mesmo em prejuízo de um particular. É o que justifica um ato quase arbitrário. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão lembrar, tá? Por que não é, não vão lembrar daqui para frente? Por que não seria o D? Princípio da supremacia do interesse público justifica, por exemplo, a desapropriação. Também tem que ser regido pelo interesse público, mas um interesse público muito forte. A desapropriação vai atingir um indivíduo e retirar dele a propriedade, que também é um direito fundamental. Então tem que ser uma supremacia do interesse público muito justificada. E aí essa supremacia do interesse público eu vou justificar como? Imagina que nós tenhamos uma cidade com sério problema de trânsito, os carros não estão andando mais na cidade porque estão engarrafando em todos os pontos. Eu tenho que abrir uma rua nova. E aí eu vou desapropriar uma casa ou algumas casas para melhoria do trânsito de todos. Olha o interesse público aí. Eu só estou desapropriando aquela casa porque eu preciso para que todos melhorem a circulação na cidade. Esse é o interesse coletivo. E aí a supremacia do interesse público vai justificar esse ato. Legal? Aqui, no caso, o ato é de nomeação de um parente. Eu vou nomear um parente. Eu não posso dizer que o interesse público é supremo naquele caso. Por quê? Porque a nomeação de um cargo em comissão precisa respeitar, primeiro, os requisitos do cargo, segundo, o interesse público. Qual é o interesse público na nomeação de um cargo? É que ele faça o serviço adequado, que ele seja competente para aquele serviço, que ele tenha todos os requisitos para aquele cargo. Eu não vou nomear para a Secretaria de Obras uma pessoa que não sabe o que é uma casa, ou que tem uma função muito separada, que nunca atuou naquela região ou naquela área. Legal? Não tem uma lógica ali. Eu preciso nomear alguém que entenda, que seja competente, que tenha os requisitos. Aí eu vou cumprir o interesse público.
Legal? A alternativa aí, pessoal, é... Deixa eu ver como é que eu faço para mudar aqui. Mudei já. É a alternativa A. Ficou em negrito aí, tá? Princípio da moralidade. Lembrem, quando é nomeação de agente de forma irregular, a questão quase sempre é moralidade administrativa. Se não sempre, tá? Nomeação irregular vai cobrar moralidade. Nomeação irregular cobra moralidade administrativa. Não é um ato probo, não é um ato baseado na boa-fé. Legal? Quem marcaria outra, ou quem não, ou quem marcou outra aí, quem citou outra alternativa, se continuou com dúvida, pergunta, por favor, tá? Para a gente tentar acabar com essas dúvidas aí nessa alternativa. Essa questão é para detonar com ela. Vamos lá, ó. Teve gente que colocou B, né? Princípio da legalidade. Aqui não seria legalidade porque não tem nenhuma dimensão na pergunta que fala do cumprimento de requisito, do cumprimento da lei tal. E aí a gente não vai conseguir vincular a legalidade, tá? É um princípio mais teórico. Beleza. Vamos lá para a segunda? Vamos ver o que diz a nossa segunda questão aqui. Qual é o segundo tema que eu estou apostando para a nossa prova? Segundo tema é processo administrativo. Essa questão é boa. Vou só apagar o quadro aqui para a gente começar, enquanto vocês fazem a leitura da ementa e observam se esse conhecimento já existe aí para vocês, tá? Vocês já viram isso em algum momento. Vamos lá, essa questão é de 2020, também do IBAD. Prefeitura de Santa Luzia do Oeste, 2020. Gestor hospitalar. Entre as alternativas abaixo, assinale a fase do processo administrativo destinada a investigar e comprovar os dados necessários para a tomada de decisão. A fase destinada a investigar e comprovar os dados necessários para a tomada de decisão. Olha só, pessoal. Qual o tema abordado aqui? Vou voltar para o quadro aqui. O tema abordado é processo administrativo, tema do edital de vocês. E um tema que foi bastante detalhado, por assim dizer, no edital de vocês. Processo administrativo de forma genérica, a gente tem uma base legal. Que é a Lei Federal 9724. 724. Na hora que dá um branco. Alguém lembra dessa lei? Alguém já estudou a lei do processo administrativo? Quase. 9784. Sabia que tinha alguma coisa diferente aqui, ó. 9784 de 99. Vamos lá, o que diz essa lei? Essa lei estabelece a forma com que os requerimentos na administração pública serão respondidos. A forma com que a administração pública vai responder, quais são as fases que serão cumpridas para que o seu requerimento seja adequadamente respondido. Então existem, pessoal, 7 fases que nós precisamos saber dessa lei 9784. Vamos a elas. Como que inicia um processo administrativo? A gente tem um nome chamado instauração. Cuidado, tá? Para não confundir. É exatamente aqui que o IBAD gosta de confundir. Primeiro nome que nós temos é instauração. O que é a instauração do processo administrativo? É a fase como você identifica algo para a administração pública atuar. Por exemplo, uma multa, uma infração, uma obra caiu na cidade, um prédio despencou,
que aconteceu? Quem foi o culpado? Como é que isso... Foi um vento? Foi o solo? Foi a construção mal feita? Foi uma autorização ilegal? Não sei. O que a gente precisa fazer? Instaurar um processo administrativo. Você vai pegar uma capinha azul, uma capinha branca, dependendo de cada uma da administração, vai colocar a primeira folha ali, vai abrir um processo administrativo dizendo o seguinte, ó, estou abrindo esse processo administrativo aqui para investigar as causas do desabamento do prédio. Fechou, vou passar para o setor competente. Isso é instauração. Você vai, a autoridade competente, vai criar esse processo administrativo para ele começar a circular e receber as documentações. Legal? Então vamos lá. Instauração é abertura. Abertura do processo administrativo. Muito bem. A segunda fase, cuidado para não confundir o nome, hein? É instrução. Instauração é a primeira, instrução é a segunda. E o que é essa instrução? É quando a administração pública vai buscar as informações, vai investigar o que está acontecendo, vai buscar os dados, vai lá no prédio tirar foto, vai perguntar às pessoas o que está acontecendo, se tinha um botijão de gás naquele local que caiu o prédio. É isso que vai acontecer nessa fase. É a fase onde você vai instruir o processo, onde você vai coletar os dados, as informações. Legal? Qual é a terceira fase? Defesa. Por que defesa? Primeiro que a Constituição, ela garante a todos em processos judiciais ou administrativos a ampla defesa e contraditória. Quando você faz a instrução do processo, você vai começar a identificar alguém que possa ser responsável por aquilo. Legal? Como assim? Ó, esse prédio aqui desabou porque tinha um restaurante irregular no subsolo que armazenava botijão de gás de uma forma irregular. Pô, mas quem é o dono desse restaurante? Vamos atrás dele para procurar saber como é que isso funcionava. Então aqui na instrução você já teve informação que tinha botijão de gás armazenado irregularmente. E a fase seguinte, você vai intimar o dono do restaurante para saber se isso aqui é verdade, o que não é, para ele tentar comprovar algo em benefício dele. Legal? Então a fase de defesa é uma fase importante que sempre vai existir no processo administrativo. Quarta fase, relatório. O que é o relatório? Relatório é quando uma comissão, uma junta ou responsável por esse processo administrativo vai analisar tudo e, sem juízo de valor ainda, vai dizer o que está acontecendo. Assim, ó. Dia tal, caiu o prédio, foi investigado por fotos, depoimentos pessoais, fomos nas redondezas, nunca caiu um prédio por aqui. Na defesa, aquele que tinha botijão de gás armazenado disse A, B e C, ponto. Esse é o relatório. Legal. Acabou o relatório, todo mundo está sabendo o que está acontecendo no processo administrativo. Vai ter a decisão. Pessoal, sugiro aí que vocês anotem, tá? Essas 7 fases aqui. Isso aqui em fase de processo administrativo, e eu estou explicando cada uma delas, acaba com qualquer questão, tá? O que é a decisão? Decisão é quando a autoridade administrativa vai falar, ó, A é culpado, ou não, A é inocente, culpado é B. Ou ainda, não descobrimos quem é o culpado, vamos voltar para a instrução, vamos tentar novas provas. Legal? A decisão é o que vai definir o processo. Se está bom, se está ruim, quem é o culpado, quem é o inocente. Depois da decisão, vou colocar o 6 aqui, ó. O que nós temos depois da decisão? Temos a possibilidade da reconsideração. O que é a reconsideração? É quando alguém, ou aquele que se defendeu, ou aquele que foi vinculado na decisão, vai dizer o seguinte, ó, essa decisão está errada. Mas vai dizer que a decisão está errada para a mesma pessoa que decidiu. Fala, ó, você esqueceu desse ponto aqui na decisão. Ó, você esqueceu de observar essa questão. A decisão está boa,
Você precisa observar essa questão aqui. Esse é o pedido de reconsideração, tá? Atenção, pedido de reconsideração é sempre vinculado à pessoa que decidiu. E a sétima fase e última é o recurso. O que é recurso? Você não ficou satisfeito com a decisão, você não quer pedir de novo para ele, ou já pediu e ele não reconsiderou, você vai recorrer para outro lugar, normalmente para uma autoridade superior àquela que decidiu. Então, olha só, 7 fases, uma lógica que a gente percorre para decidir uma questão na administração pública, entre abertura do processo e finalização. Quais são as fases aqui que a gente tem uma abertura maior para a administração trabalhar? Instrução, onde ela vai buscar os dados, as informações, e a defesa, onde serão trazidas novas informações pela pessoa que está sendo acusada. Legal? Conseguiram compreender essa explicação de fases do processo administrativo? A gente tem que ter atenção a isso aqui, tá? A 9784, apesar de ser uma lei federal, para os municípios e estados que não possuem lei de processo administrativo, essa lei 9784, ela é aplicada aos estados e municípios. Legal? Vamos lá. Com base nessa explicação, quero saber de vocês qual é a alternativa correta, então. O que vocês acham aí? Tem algumas questões ali, e é outra percepção que eu tive das provas do IBAD. Eles colocam coisas completamente aleatórias nas alternativas, nem sempre vinculadas à questão. Então, olha só, acabei de explicar para vocês 7 fases. Eles podiam colocar ali as 5 fases, por exemplo, existentes de um processo administrativo. Ficaria um pouco mais difícil a questão, mas vocês saberiam de qualquer forma. Agora, colocou ali, ó, gerais, disposição, isso nem fase de processo administrativo é. O que ele quer saber é a fase destinada a investigar e comprovar os dados necessários para a tomada de decisão. Qual fase dessas aqui a administração pública vai buscar os dados e informações? Vai buscar, não que recebe. Ó, o pessoal já tá acertando aí no chat, né? Vamos lá, recurso. Recurso não, pessoal. Recurso é a última fase, é quando já aconteceu todo o processo administrativo. Então, a letra A a gente descarta, né? É isso. Disposição nem fase é. Aí a gente elimina a B e a E. Revisão. Tem gente até que chama revisão aqui o recurso, porque o recurso normalmente tende a revisar uma outra decisão. Mas também não se enquadra, mesmo se fosse sinônimo de recurso. Por eliminação a gente acertaria. Mas, como a gente já sabe que instrução serve para buscar dados e informações, e é a própria administração pública, o pessoal acertou, e acho que não teve ninguém divergente, né? Muito legal. Aí que a explicação adequada. Pode repetir a parte de defesa? Bruna, posso sim. Defesa é o seguinte, defesa é quando a administração vai notificar alguém que possa ser responsabilizado por aquele ato para se defender, para apresentar novas circunstâncias. Imagina esse caso aí do desabamento de um prédio que caiu após uma explosão de botijão de gás. Tinha um restaurante irregular no subsolo que armazenava botijão de gás de forma irregular. E aí a administração pública, depois de perceber isso tudo, colheu as informações, vai notificar esse dono de restaurante para falar, ó, o que você tem para me explicar aqui? Tá certo, tá errado isso? Você tinha autorização, não tinha? Ele vai se defender. A fase de defesa é quando vai ter novas informações, mas não que a administração vai buscar, mas sim que serão trazidas por quem está sendo acusado. Legal? Dúvida aí, pessoal? Acho que todo mundo acertou, né? Pelo menos todo mundo que se manifestou aí no chat. Vamos lá, a gente está quase chegando na meta, hein, pro bônus aí. Conteúdo bônus de organização administrativa. Será que chegamos na outra meta do número de municípios?
Recurso, Isadora. Beleza. Recurso é o seguinte. É a última fase de um processo administrativo quando você vai buscar uma informação, ou melhor, quando você vai buscar a reforma da decisão já proferida. Você tem todo o processo administrativo prontinho e você quer mudar a decisão que foi proferida. E aí o recurso vai ser submetido a uma instância ou a uma câmara ou a uma turma superior ao que decidiu. E aí o recurso pode funcionar como anulação da decisão ou manutenção da decisão, né? Então o recurso é isso, quando você quer mudar algo que já foi decidido. Tranquilo? Beleza, pessoal. 2 questões já foram, hein? São 9h30 já. Vamos lá. Vamos terminar mais 3 aí. O que vocês estão achando, pessoal? Tá legal a explicação das questões? Querem que aborde de uma forma diferente? Vamos adequando aqui. Muito bem. Vamos à terceira. A terceira eu vou trabalhar com vocês um dever de casa, tá? Vocês vão se comprometer comigo aqui num dever de casa. Não quero que ninguém erre a questão de licitação na prova. Ah, mas eu preciso ler a lei toda de licitação. Não, a lei nova de licitação é um monstro, um monstro. Não vale a pena ler a lei toda. O que eu vou fazer? Dever de casa para vocês. Vocês vão ler alguns artigos que eu vou passar. Pouquíssimos. São só esses? Não são só esses. Esses vocês precisam ler. Esse vocês têm que saber. Tá? E aí o ideal é que a gente faça a leitura. A gente vai ter uma aula só de licitação aqui no curso. E aí eu estou preparando um material focado nas questões. Já vi que o IBAD tem aplicado bastante questão de licitação nas provas. E aí é aquilo. Como tem a lei de licitações nova no conteúdo de vocês, a gente tem que abordar. Tá? Então a gente vai ter uma aula só de licitação. Licitação é muita questão diferente, muita questão específica da licitação, foge até dos próprios conceitos e princípios da administração, tem princípios próprios. Legal? Vamos lá. Questão de licitação, e assim, questão de licitação a gente não interpreta muito. É questão letra de lei, tá? Olha como é essa questão desse ano, prova para controlador, feita aí pelo IBAD. Legal, Daiane. Obrigado aí pelo retorno, pelo feedback. Show. Vamos lá, como é que está essa questão de licitação? Considerando a Lei 14.133, lei expressa no conteúdo de vocês, no conteúdo programático, são modalidades de licitação. E aí, pessoal, essa questão, se você não tem uma ideia da lei, e é por isso que eu vou passar esse dever de casa para vocês, fica difícil acertar. Eu vou dizer para vocês, essa aqui, às vezes, até quem não leu a lei acertaria. Por quê? Como eu disse a vocês, o IBAD tem o costume de colocar algumas alternativas completamente fora de contexto. E faz isso, às vezes, para noções de direito administrativo, até para tornar a questão um pouco mais simples de interpretar. Porque, olha só, vamos dar uma olhada, não vou responder a questão agora, vou responder depois. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Quais são as modalidades de licitação? Hoje eu já falei para vocês que licitação é o procedimento de compra que toda administração pública tem que fazer. Então, olha só, olha as alternativas colocadas pelo IBAD. 1. Pregão. 2. Concorrência. 3. Concurso. 4. Leilão. 5. Trocas de e-mails. Eu sei que às vezes quando a gente não lê a legislação, e questão de licitação tem muito isso, às vezes a gente não sabe o que é pregão, concorrência, concurso, não sabe exatamente o que é. Mas sabe que concurso, por exemplo, algo que vocês estão se preparando, é um método de seleção da administração pública. É uma forma da gente ingressar lá da administração pública e escolher o melhor candidato. Leilão também é uma forma que eu vou comprar lá um iPhone da Receita Federal. É uma forma de escolher ali um melhor, o cara que vai pagar mais. Legal? O que parece também, tem um aí que parece meio perdido. Parece. É claro que eu não quero deixar vocês para resolverem questão, não parece. Vocês vão saber. E é por isso que a gente vai para o quadro rapidinho para a gente matar isso aqui. Tá? Então, olha só, pessoal.
rapidamente aqui o que é licitação. Tá? E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.